Oi, hoje é dia 22 de setembro de 2025, às meio-dia e 37, se não me engano. Eu tô indo agora pra casa, né? Fiz uma prova de cedo. Não, vamos contar um pouquinho mais pra trás. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Sexta-feira, fiquei super cansada, mas foi um dia muito legal. Peguei muitos insetos mortos na biblioteca para minha caixa entomológica. Eu fui lá pro estágio. Limpei a casa de vegetação, saiu tanto barro. Eu fiquei a maior parte do tempo limpando sozinha, pra no final aparecer uma das pessoas que também faz estágio lá. Eu fiquei meio emputecida, sabe? Eu fiquei meio brava. Eu pensei, eu nem usei essa merda e eu estou limpando a sujeira dos outros pra eu poder usar. Foda. Enfim, fiquei super cansadinha. Então falei com meu namorado naquele dia mesmo e combinamos de eu ir pra casa dele. A gente se acertou sobre a questão da rotina dele, porque ele achava que eu tinha alguma expectativa sobre, em relação com o quê? Em relação que ele fica bastante cansado do serviço e sexta-feira ele quer ficar só na casinha dele, de boa, deitado, sabe? Fazer nada. E é justo, mano. Tipo assim, é que no caso todo dia pra ele é cansativo. Mano, pra mim tem dia que eu chego da faculdade que eu quero saber de nada. Eu não quero saber de fumar, sabe? Eu quero saber de nada. Eu amo meu gato, mas tem dias que eu chego que eu não quero nem olhar na cara dele. E, enfim. E aí a gente conversou sobre, nós acertamos, porque ele achava que eu tinha alguma expectativa sobre as sextas-feiras dele. Achava que eu ia esperando ter algum rolê ou fazer algo mega legal. Eu falei, não, né? Você sempre parece que tá cansado, até porque sexta é um dia útil. E eu nunca espero isso, porque senão eu fico até impressionada quando te chamam pra beber na sexta-feira e você tem forças pra ir. Eu fico até impressionada, né? Ficamos certo lá. Aí eu cheguei super cansada. Eu tinha tantos planos: dançar, cozinhar. A gente fez lanche, né? Eu tava com uma vontade de comer um hambúrguer. Passou no mercado e comprou, né? A gente fez lá. Ele dormiu por volta de 4 horas da manhã. Dormi bem antes porque eu tava muito cansada. Mas assim, foi muito bom, né? E foi até um avanço, porque eu imaginava que ele ia ficar mais na dele, não ia conversar muito comigo. Mas nessa que a gente foi preparando os lanches, né, pra gente comer, ele foi dialogando comigo ao longo disso. Enfim, aí eu acabei indo dormir, né? Depois ele me chamou lá pra dormir junto com ele, que eu estava super cansadita. E aí, ok. Basicamente, no dia seguinte, nós fomos pro rock. Foi muito legal, né? Tinha um cover lá de Rage Against the Machine, né? E assim, foi super divertido, tipo, muito divertido mesmo, sabe? Muito legal. Enfim, super divertido, cara, super divertido.
pulei muito, dancei muito, né? Só que aí depois começou a vir uma ansiedade. Eu não achava que eu poderia ter uma crise. Eu só achava tipo a ansiedade básica. Só começou a vir aquela agonia no peito, aquela vontade de chorar, sabe? Aquela agonia. E falei pra ele percebeu que eu não tava da hora, porque eu tava rindo, tava dançando, de repente fiquei quieta. E aí ele veio falar comigo, estava tudo bem. E vamos dizer que eu tô um pouco assustada, porque o tempo tá bem escuro. Tá pique tempo de tempestade, sabe? Eu tô na rua. Eu tô um pouquinho assustada. Enfim. Tá ventando meio forte. E vai começar a chover forte também, que droga. Enfim. Tá uma puta de uma tempestade lá fora que me pegou no caminho, né? E eu entrei aqui em uma das centrais de sala de aula pra não tomar essa chuva toda, porque se eu sair lá fora, isso vai zoar o meu guarda-chuva e eu não tô com dinheiro assim pra comprar outro, né? E minha roupa tá toda encharcada também. Bem, como eu tava falando, basicamente eu pensei que ia ter, sei lá, uma crise, algo do tipo, né? E no fim das contas acabei tendo mesmo. A gente sentou num canto mais afastado e ele foi lá me dar um apoio, né? Eu ia ficar lá sozinha, mas falei que eu ia ficar no estacionamento, só que ele acabou vindo atrás de mim. E eu fiquei tipo mó preocupada de ferrar com o rolê dele, sabe? Que merda, ele tá aqui comigo, não ficar lá com os amigos dele e tal. E ele tava um pouco se fudendo pra o fato de ficar lá com os amigos dele quando eu tava dando uma crise. Disse pra eu ficar em paz, disse pra que ia ficar tudo bem. E aí, depois de um tempo eu consegui melhorar da crise, eu tive que chorar um pouco. E aí, beleza, fomos lá. E aí, então ele tava tendo um outro cover. E ele parecia que tava, tipo, querendo carinho, né? Tava encostando bastante em mim. E aí eu, em termos românticos, eu sou uma pessoa que gosta de dar beijo, né? Eu gosto muito de dar beijo. E aí eu comecei a pedir beijo pra ele. Chegou um momento que ele deu um beijo, tipo, muito seco, sabe? Um beijo meio frio. E eu fiquei, tipo, me beija direito, mano. E aí, então, ele falou assim que ele não tava curtindo. E aí eu fechei a cara. Fiquei meio chateada, porque, tipo, ele naquele momento não tava dialogando com ninguém. Ele tava junto comigo, né? Ele tava atrás comigo e tal. Porque a coisa dele é que do limite dele era sobre as demonstrações de afeto quando se ele está no meio das pessoas, está ocupado. E eu não tava nada nessas situações, sabe? E ele só se incomodou e eu fiquei bem triste. E aí nisso que eu fiquei triste, que eu fiz uma cara estranha pra ele, tipo um sorrisinho, tipo, tá bom então? Ele ficou bravo. E um bravo assim, usando um tom meio sarcástico, sabe? E basicamente aí ele já não voltou a encostar em mim. E eu também voltei a não ficar tão perto assim dele. E foi se passando o tempo e parecia que tava tudo bem, né? Mas eu quis ficar mais na minha, mais quietinha. No fim das contas eu fiquei com muita dor no pé, tava muito cansada, fiquei muito tempo em pé. Fomos embora, nós fomos com um amigo dele, né? O amigo dele veio com a gente, o melhor amigo dele.
E aí ficou eles conversando no carro e eu fiquei em silêncio. Eu não tinha nada o que dizer. Eles ficaram falando muito sobre política. E por mais que eu tô adentrando nesse mundo agora, de saber sobre, eu não manjo muito. Então eu fico quietinha quando falam sobre política, porque eu prefiro só escutar o que as pessoas têm a dizer. E aí a gente deixou ele lá e ele perguntou pra mim se estava tudo bem, porque eu fiquei quietinha e tal, eu falei que tava assim. Aí a gente conversou um pouco no carro. E aí quando chegamos em casa, eu tava bem triste, sabe? Eu fiz minha comida, né? Eu esquentei minha marmita. Eu fui e fiquei na sala sozinha lá, botei um fone de ouvido e fiquei. Nisso ele veio falar comigo e perguntou por que eu tava estranha, porque eu queria ficar sozinha, né? E perguntou se não queria ficar lá com ele. E aí, mano, basicamente eu comecei a chorar por um tempo sozinha, né, quando ele saiu da sala, só que aí depois eu chamei ele pra conversar e falei sobre eu não me sentir encaixada com a galera dele, né, que tem uma das pessoas do grupo de amigo dele que tá agindo estranho comigo, só que aí eu descobri que não tá agindo só comigo, estranho comigo, tá agindo estranho com ele também. E aí a gente suspeitou que tá agindo estranho por causa do lance da gente ter assumido um namoro, sabe? E aí a gente não entendeu muito, mas a gente especula que tem a relação com uma coisa dessa. Enfim, eu chorei mais também porque nisso que ele já deu essa coisa de não quero lá no show, eu me afastei e eu fiquei super triste porque eu queria tirar uma foto com ele. Eu tinha dado a ideia de tirar uma foto em específico e quando ele falou isso, cara, broxei total, sabe? Porque eu queria muito tirar foto. E aí eu fiquei péssima sobre, ele me pediu desculpa e disse que não sabia e tal, disse que eu poderia ter avisado ele. Só que vamos lá, velho, como é que você avisa pra uma pessoa, tipo, quando ela já deu o sinal que ela não quer, você ainda vai fazer algo e tirar uma foto que envolve beijo? Sabe? E aí, tipo, mas ele tentou me explicar que não tem nada a ver comigo, que é uma coisa dele, que isso não é de hoje. E ele também foi explicar pra mim que isso não vai vai fazer com que ele me ame menos, sabe? Que ele gosta muito de mim, que eu sei disso e de fato sei disso. E ele disse que ele perguntou se estava bem, eu falei que ia tentar digerir isso, né? Mas ele falou pra eu sempre pensar nisso, que ele me ama e tal, não pensar que tipo só porque ele tem isso ele me ama menos. E tipo, a gente acabou ficando bem ali, a gente começou a conversar, rir, ficamos juntinhos e tal. Depois ele foi jogar e eu fui dormir, né? E aí domingo então, como ele acabou indo dormir tarde, né? Fomos dormir tarde, porque a gente chegou tarde em casa. A gente levantou tipo 1 hora. E aí eu já tinha arrumado parte das coisas pra trilha, ele levantou, né? Almoçamos, fomos pra trilha. E assim, foi muito legal, se divertiu bastante. Ele não entrou na água, né? Porque ele fala que o rio lá é poluído. Tava um calor do cão e a água me parecia muito boa e eu só entrei e foda-se. Só que aí ele me deixou claro que ele não ia me abraçar e nem me beijar depois que eu tivesse ido na cachoeira, só depois que tomasse banho. Porque enfim, né? Mas, cara, foi bem legal. Foi muito legal o nosso rolê. A gente chegou super cansado, super cansado. E aí ele foi jogar, né? Eu fiquei deitada mais. E é isso aí. Nosso fim de semana foi muito bom.
Só foi foda hoje, porque eu tava tão cansada ontem que eu pedi pra dormir na casa dele. E eu ia pedir um Uber hoje cedo pra voltar pra casa. Mas no fim das contas ele perguntou se eu queria me trazer, porque minha prova era às 7 horas da manhã. Daí eu sei que ele não gosta de acordar cedo. Mas ele foi, falou que me levava e tal, e tipo, fomos ir e tava tudo bem. Só que começou a chover muito forte no caminho, igual tá chovendo agora, por sinal. E tipo, era 6 e pouca e ele ficou na frente da minha casa, eu saí, e ele falou assim pra eu ir fazendo minhas coisas em casa, que aí quando a chuva abaixasse um pouco ele tirava as malas de dentro do carro, né? E foi uma bosta isso, porque, nossa, tá caindo um motoró, uma chuva muito forte. Eu tô, tipo assim, desesperada pra ir pra casa logo, porque 4 horas eu tenho minha sessão de terapia, e eu quero ir pra minha casa pra desfazer minhas malas, ficar com meu gato, botar a marmita de noite pra descongelar, sabe? E tá chovendo muito forte. Tá foda. Enfim, o sábado em si tinha sido um fim de semana mais difícil pra mim por toda essa questão. Eu chorei muito no sábado, mas a gente acabou se acertando depois. E agora ele tá de férias, ele tá lá na casinha dele descansando de boa e pá. E eu pretendo ir com ele no museu na quarta-feira, né? Eu espero que a gente consiga ir. E deixa eu dar uma olhada pra ver se o tempo tá bom, que eu duvido um pouco. Mas enfim, até a próxima.